Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Esse podcast fala sobre tratamento de paciente com fissura, cirurgia ortognática, enxerto ósseo alveolar, o que gira em torno do que a gente faz ali no dia a dia do nosso trabalho. Eu sempre trago alguém que possa somar com isso e por isso você está aqui hoje, Bruno. Muito obrigado do seu convite. Imagina, que Dr. Bruno Braga, né? Vou explicar a sua história e por que eu chamei ele aqui hoje. Muito importante o trabalho que ele tem feito aqui para ajudar a gente a melhorar e aperfeiçoar os nossos resultados. Esse podcast, Bruno, tem um apoio da Tal Chá. Então você vai tomar um chá comigo aqui. Goela Padaria, eu escolhi um doce lá para você, espero que você goste. Hoje foi uma banoffee, tinha acabado de sair, eu falei, já me dá duas aí que a gente vai dividir hoje. E também a Dental Brasil, você já foi lá também, né? Já, conheço. Todo mundo acho que tá na área, já comprou alguma coisa na Dental Brasil, então fique aqui, vai estar o link dos nossos apoiadores aí embaixo. E seja muito bem-vindo, Bruno. Eu sei que seu tempo é corrido aí entre os estudos, né? Duro de te pegar aí para vir, para a gente bater um papo aí. Faz tempo que eu tinha pensado nisso, né? E eu vou meio... A gente vai agendando meio na demanda, né? Ah, eu falo com você, você pode, queria que pode, vamos tentando marcar. A gente tá tentando fazer isso, postar um podcast por semana, né? E eu falei, é um compromisso que eu fiz comigo mesmo, sabe? Para não deixar cair. E, Bruno, você é de onde? Eu sou... Como que você veio parar aqui, né? Vamos começar assim. Vamos lá. Eu sou de Minas Gerais, uma cidade que chama São Sebastião do Paraíso. Quando eu falo Minas, o pessoal acha que é uma cidade longe, mas não é. Não, Fica na divisa do estado, já com São Paulo. Então é perto. Sim, é na divisa do estado, ali perto de Ribeirão Preto. E eu estudei em Marília, uma cidade aqui perto de Bauru. E aí me formei, fui para minha cidade e logo veio a pandemia. Aí eu fiquei sem atuar, eu estava já estudando em casa e abri um mestrado online aqui no Centrinho. E eu prestei meio despretensiosamente e passei. Daí então, estou aqui em Bauru. Então você já formou e veio direto pro mestrado aqui. Isso, foi isso? Foi assim que foi a sua... e o que você fez no mestrado aqui? Melhor, por que paciente com fissura? O que foi essa... Como que despertou isso em você ali? Eu estudei em Marília e eu sempre escutava sobre a FOB, escutava sobre o Centrinho. E a curiosidade pesquisando despertou esse interesse. Mas nunca tinha feito estágio aqui, nem nada assim? Não, nunca tinha vindo para Bauru. Eu falo porque assim, eu conheci o hospital, não foi na área que a gente trabalha hoje, mas foi na dentística, mas pedindo estágio para ver como que era. Também não tinha noção do... Eu era de Bauru desde 94, acho que isso foi em 98, 94 que eu mudei para Bauru. Em 98 que fiz o estágio a primeira vez na dentística lá. Mas não tinha noção do que era, assim, um hospital aqui dentro, né? A gente não tem noção do que se passa ali, do que... aprende muito pouco, né? Do que produz ali. Então é uma coisa... É absurdo mesmo, quando a gente vê de perto, assim... Fala, nossa, dentro da cidade, aqui na minha cidade, eu não sabia que era um negócio tão monstruoso, vamos falar assim, de ajudar tantas pessoas no mundo inteiro com o trabalho. E daí a cirurgia veio junto, né? Acho que a cirurgia já tinha um gosto seu, né? Já tinha isso, né? Era a disciplina favorita, mas eu cheguei no mestrado com outro projeto, que não era voltado para cirurgia. Era mais voltado para a área de ortodontia. E é por isso que eu caí, eu fui escolhido ali pela doutora Terumi para ser orientado por ela. É que você a gente trabalha bem próximo, né? Ortodontista, sim. Mas era um projeto clínico. E aí veio pandemia, não deu certo. E ela me apresentou uma outra ideia, que foi a ideia que a gente idealizou e conseguiu finalizar para o mestrado. Porque isso mudou muitas pesquisas ali. Mudou a vida de todo mundo, né? Assim, durante a pandemia ali. E isso... A pandemia, você já estava no mestrado? Já. Eu entrei no mestrado em agosto de 2020. Estava o auge da pandemia. Ainda sem vacina, ainda... Mas eu não vinha para o hospital, né? Eu ficava em casa. E as disciplinas... Era um aluno online, assim. Isso, era aquelas disciplinas online, estudo online. E depois eu fui chegar em Bauru mesmo para começar para o Centrinho em 2021. E aí eu conheci a doutora Terumi, conheci vocês da cirurgia, e aí começou. E é apaixonante o dia a dia ali, eu acho, assim, assim, do atender, do ajudar, da gente se sentir útil, né, de fazer alguma coisa que melhora. E eu falei para você, Bruno, vamos lá falar o que tem de novo, né, que o enxerto para o paciente com fissura é uma cirurgia que praticamente todo paciente com fissura completa vai ter indicação, se vai fazer ou não é outra situação, né? E como vai ser feito, em que época, né? Tem muitas variáveis aí que podem mudar o tipo de enxerto, a época de realizar. Mas a gente sabe que todo paciente com fissura completa vai ter essa indicação, né? Na teoria tem a indicação de fazer o enxerto. Você já conhecia o procedimento, sabia que existia? Também foi aprender aqui isso também. Porque gostar de cirurgia fora, a cirurgia de enxerto é uma cirurgia que
é da bucomaxila, mas especialmente para paciente com fissura, né? Isso, não, eu não conhecia a cirurgia de enxerto ósseo alveolar no paciente com fissura, então foi tudo muito novo. Foi uma curva de crescimento, né? Eu cheguei não sabendo o que era, depois fui apresentado, fui levado ao centro cirúrgico. Graças a Deus ali a cirurgia me abraçou Acompanhou bastante, né? e até hoje eu acompanho Sim, bastante por sim. conta do projeto, mas foi tudo novo. Porque a cirurgia de enxerto ósseo, se a gente for pensar assim, como ela é realizada, o tamanho do defeito ali um defeito de 4 paredes ali, né, que não tem, todo mundo pensaria em outro jeito de fazer, menos do jeito que a gente faz aqui, né? Sim, sim. Já pensou isso? Sim, Já no escutou isso, começo, né? sim, já pensei isso. Todo mundo acredita que é abrir a gengiva e colocar o osso lá É, dentro. E não é tão simples assim, né? Tem não todo um é. preparo, uma divisão dos tecidos até conseguir colocar o osso ali. E assim, mesmo que todo paciente com a fissura tenha indicação, sempre tem um preparo, né? A gente podia começar a Também, falar desse sim, sim, preparo, assim, que a sim. gente costuma avaliar os pacientes em conjunto, porque esse paciente chega na bucomaxilo, né, na cirurgia ali, para avaliar o enxerto. Normalmente é a orto que encaminha antes ou depois da expansão. Então, provavelmente ele não vem, não é a gente que acompanha, né? Ele é acompanhado pela orto e a orto indica para Sim, a gente para no ver se já está momento. na época certa de fazer. Eu vi que você trouxe algumas coisas aqui, ó. Vamos. Aqui, o primeiro foi ó, essa tela. Vamos vendo junto aqui, mano. Daí você escolheu esse artigo, né, porque na área da fissura normalmente a gente não tem incisivo lateral, né? Então essa é a grande verdade da maioria dos pacientes com fissura. Ou tem um dentinho menor, ou não tem um lateral, ou é apenas o canino que vai ficar como incisivo, o canino que vai ser transformado em incisivo lateral ali na cirurgia do paciente com fissura. E aí você escolheu um trabalho porque é o que a gente espera que aconteça, né? Assim, se a gente for pensar, quando a gente fala a época ideal, né, do enxerto, como que você escuta isso todo dia ali? É antes do canino permanente Sim, nascer, antes né? do canino permanente. E teve diferença do tipo de De osso, né? material? É. Não. Esse é um trabalho derivado do meu mestrado, é o artigo publicado do mestrado, Eu vou pegar que com a acha mão. Nossa, que bonito, Bruno. lindo, ó. Uma delícia. Não, não vai comer não, é só pra Não, é ver. só para ver. É. Esse artigo é o artigo do meu mestrado, que a gente avaliou o trajeto e o comportamento dos caninos permanentes depois do enxerto alveolar, utilizando 3 tipos de enxerto. E os 3 tipos de enxerto foram a cristilíaca, descrita na literatura como padrão ouro, sínfise mandibular, o osso do mento e o osso da cristilíaca anterior, que é o osso da bacia. Sim. E aí a gente fez medições desde o canino mais alto, na época que realizou o enxerto, e depois que ele terminou de romper, para a gente analisar tanto o trajeto que ele O teve, tempo de trajeto, foi o isso? tempo a gente não Não. conseguiu calcular, Tá. mas a gente calculou a angulação inicial e a angulação final, e se ele rompeu ou não. E depois da estatística, a gente percebeu que não teve significância estatística entre os 3 tipos de materiais, ou seja, nenhum deles foi um fator preditor para a erupção. Porque muito se fala do osso do mento, que às vezes é um Ser osso mais mais rígido, né? É. verticalizado. E aí não foi nenhum fator que impediu o dente nascer. Mas se você já viu na cirurgia também, mesmo que o osso é do mento, a gente, Mental chá, a gente indica numa fase. É que daí vai depender da fase que o paciente vai ser indicado o enxerto. Né? Porque a gente sabe que tem diferença de um paciente mais jovem, que normalmente, né, teoricamente, ele teria menos osso cortical e mais medular disponível ali no sítio da área doadora do mento, na pontinha do queixo. E ao mesmo tempo que um paciente muito mais adulto, né, vamos falar assim, depois que terminou de crescer, vamos pôr um paciente de 15 anos e um paciente de 30 anos, a quantidade de osso medular disponível, né, isso eu vejo assim, nunca medi isso também, mas eu vejo clinicamente ou no dia a dia ali que é bem mais difícil, né, sim, a coleta ela a torna mais coleta. difícil, né? Então isso com certeza a gente tem que contar que, mas ao mesmo tempo, esse paciente adulto, muitas vezes já tem o canino irrompido, né? Então daí Sim, também não atrapalha sim, não atrapalha. não atrapalha, mas a gente tem que pensar o quê? Que eu penso assim, de sempre que eu posso acompanhar, indicar o enxerto antes do canino nascer, ou vamos falar assim, antes de trocar os dentes, vai, para na hora que trocar os dentes, já ter o enxerto já ter sido realizado e ele poder não perder tempo de esperar o enxerto para começar a mecânica ortodôntica. Isso, Seria essa o a minha caminho ideia. mais lógico, né? E não tá errado pensar assim, né? Acho que não, porque é para isso que é feito o enxerto, É. né? Para criar um meio físico para o dente romper.
Então, se ele é feito quando o canino está alto, vai ter a ponte óssea para o dente romper. Perfeito. E daí essa questão do osso, você falou muito isso daí, né, quando a gente começou a fazer, porque assim, sempre foi assim as pesquisas, né? A gente começa a fazer, no hospital nunca é de pouco, né? Porque tudo é um volume enorme, na hora que você vê, já fez 100 casos com a técnica e tem que sempre fazer e parar para avaliar, né? Sim, Porque se a gente faz isso todo dia, uma mudança ali tem que ser uma mudança que não vai dar problema, né? sim, exato. Essa é a importância da relevância científica, né? Para Para poder comprovar o comprovar. que é feito na clínica. Então E elas a andam gente sempre justifica o que a juntas. gente faz assim também, né? Sim. E agora está num projeto do doutorado um pouco mais elaborado, vamos Elaborado, um falar assim, pouco né? mais mão na massa Uma também. técnica um pouco mais elaborada, né? Sim. A gente não tem o resultado, mas você pode falar o que você está estudando? Sim, Pode, sim. né? Posso. Na temática de enxerto ósseo, é um ensaio clínico, como o desenho do estudo é chamado, e a gente está experimentando um material feito a partir do sangue do próprio paciente, junto com o osso do enxerto, lá Pode. dentro da fissura. Ah, é que eu vou pular os slides, mas a gente volta nos outros, tá bom? Ou você quer Beleza. continuar na. Não, tanto faz. Aí eu pulei a conversa aqui, desculpa, Bruno. Imagina. Qual que era? Aqui. Esse daí Aqui, ó. A gente está experimentando um material feito a partir do sangue do próprio paciente, junto com o osso lá dentro da fissura, com qual a intenção? De melhorar a qualidade da cirurgia, que é um material que a gente coleta um pouco de sangue do paciente naqueles tubos, leva para uma máquina centrífuga, e a centrífuga ela condensa o sangue do Separa, né? paciente, separa o plasma da parte das células ricas e forma uma membrana. Eu brinco com os pacientes, eu falo que é um quadradinho que forma do sangue. E aí, depois desse quadradinho, essa membrana de PRF é colocada em cima e embaixo do osso, para depois ela começar a liberar células boas para o osso. E aí, nosso objetivo é melhorar a qualidade da cirurgia. Porque, de certa forma, se a gente for pensar, o PRF não tem contraindicação, né? Que é Não, do próprio paciente, sim, né? Então, eu já vi gente falando de colocar no sítio da extração, no alvéolo do paciente, colocar logo depois, para recobrir enxerto na área da... Enxerto não, implante. Então, é, todo mundo, tudo que sim. eu vi, nunca ninguém falou assim, ó, não põe que vai fazer mal, nunca. Porque a primeiro momento, como é uma membrana, essa que a gente está testando, ela funciona como uma barreira física, então ela impede a contaminação, e aí depois ela começa a liberar células também para o sítio cirúrgico, né? Porque para o paciente, isso, quando a gente fala de um procedimento a mais ou de tirar sangue, tem que lembrar que o paciente está de acordo com o que vai ser feito, e isso é feito, esse pouco a mais de sangue O removido ali, o paciente paciente já tá está dormindo, anestesiado né? geral, sim, Então, ele para o tem um paciente em si, desconforto. ele não, nem percebe que fez a remoção, a Sim, retirada do sangue, é. né? E é interessante que a gente está associando esse material ao enxerto de sínfise mandibular, de mento, que tem na literatura que é um pouquinho menos robusto para coleta, então às vezes tem um déficit de material, então esse material serve para compensar o volume e também possivelmente aumentar a sua condução, melhorar o reparo, e também a gente está testando no padrão ouro, que é a cristalíaca. Foi uma ideia do professor Cristiano Tonello, ele trouxe essa ideia, falou que alguns centros, por exemplo, o centro de Harvard, que é o Boston Children's Hospital, eles já estão usando lá, então, essa membrana junto com o osso do ilíaco, então ele incentivou a gente a testar também no ilíaco. E depois a gente vai comparar dentro do mesmo material e entre os materiais. Tudo que aumenta o espaço ali também às vezes fica apertado, né? Também. Mas eu vejo que assim, tudo que é colocado no lugar que protege o enxerto, sempre isso vai ser favorável para o resultado da cirurgia, né? Sim, Agora, de repente, uma membrana que demora muito para reabsorver, ou colocar uma membrana de proteção que não seja reabsorvível, daí esse tipo de material eu sempre tive um pé atrás em fazer junto com sim, o enxerto, sabe? Porque daí eu acho que ele atrapalha. sim. Às vezes o menos é É, mais, né? então, às vezes, dependendo do caso. E é claro, se a gente for pensar que sempre vai ter uma compressão do edema, do retalho ali, por mais que a gente deixe solto na hora da cirurgia, tem que lembrar que essa pressão sendo executada no PRF talvez poupe um pouco a reabsorção Sim, também. Sim, do osso colocado ali, né? Do osso enxertado no lugar. Então, quando eu vejo isso, eu penso, eu sempre vejo com bons olhos, mas pensando por esse ponto, sabe, Bruno? De tentar ver se isso, por exemplo, a gente sabe que reabsorve um pouco do volume sim, nos primeiros 60 dias ali. E se talvez se tiver o PRF, será que não reabsorve mais ele e poupa um pouco sim, exato. o, o, A o gente vai ter enxerto, um né? pouco dessa ideia, porque a gente está fazendo tomografia, então depois uma tomografia antes e vai fazer uma tomografia de um ano após o enxerto. Então, nosso objetivo é isso mesmo, calcular o volume do osso formado. Porque assim, é lógico que não dá para ser todo mundo igual, mas dá para você saber o antes e o depois de cada um Isso, isolado, né? sim, e De, comparar. de poder medir. Aqui, ó, eu acho que essa imagem é bem importante, né?
Que seria, aqui seria... pode falar, Isódio, eu sei que eu trouxe aqui pra gente ideal ver. de realização do enxerto, aqui eu trouxe uma imagem que mostra um raio-x panorâmico da boca toda do paciente e mostra que o canino está alto. Não sei se como aparece na tela, mas Não, tá aparecendo a tela inteira aí, tá aparecendo a esse tela. dente que tem uma linha amarela pontilhada é o dente canino e ele ainda está alto, ele não está na boca. E é a época ideal de realização do enxerto. Sim. Aqui na imagem do lado, na radiografia, a gente vê uma imagem pós-enxerto, que é representada aqui pela ponte óssea mais branquinho, esse dente atravessando ela. Então, é um enxerto realizado na época ideal e o dente conseguiu atravessar com sucesso esse osso. Na verdade, utilizou o enxerto como caminho para romper, sim, né? Sim. E é o que a gente espera sempre que aconteça. É claro que, assim como quem não tem fissura também tem indicação muitas vezes de fazer o tracionamento, o paciente com a fissura também pode ter essa indicação de acordo com a angulação do canino, né? A variabilidade da impacção, né? Às vezes está sendo tracionado por conta de uma impacção, ela é grande nos pacientes com fissura, varia de 15% a 35%, e depois do enxerto ósseo alveolar. Então, o enxerto não significa que o dente também vai romper espontaneamente, né? Sozinho. Só que aumenta a chance dele conseguir fazer isso, porque cria o espaço. Cria o espaço e tem o tecido, tem o trajeto não, mas tem o osso ali, tem o caminho, né? Para ele poder, né? A minha orientadora, a doutora Teruma, ela brinca que o canino sente o cheiro do osso, né? Então, se tem o osso ali, ele procura onde nascer. Agora o dente tem cheiro. Tá bom. Ela falou isso. Mas ajuda, assim, não, é um jeito de ver, um jeito de ensinar, né? De explicar, que para ele poder indicar de fazer antes. E você já reparou isso também acompanhando cirurgia, né? Sim. Que a realização do paciente da cirurgia na época ideal é muito melhor o descolamento, a recuperação do paciente do que um paciente mais velho, né? Sim. E nem precisa ser muito velho, né? Não, vamos falar assim, logo o paciente terminou de crescer, já é mais difícil. 18 anos ali eu já noto a diferença. Pós-operatório mais difícil, né? Operando. Eu acho que tudo hoje tem se conscientizado cada vez mais, assim, É lógico, sempre vai ter um caso que fica tardio, né? Às vezes fica tardio durante o tratamento, às vezes tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, tem que movimentar um dente permanente antes, corrigir nivelar os segmentos, né? Tem que fazer uma expansão que não foi feita ou que perdeu. Então, várias coisas assim podem mudar esse plano. Mas hoje em dia, por exemplo, o paciente chegar adulto sem ter feito lábio ou palato, ou sem ter algum cuidado, hoje é muito mais difícil do que era antigamente, né? Então, eu espero, por exemplo, pra gente que faz ortognática também, se todo mundo que tivesse a fissura chegasse pro preparo da ortognática já com o enxerto feito, né, o resultado da ortognática fica muito mais previsível, né, do que você ter uma maxila segmentada, o paciente ter que usar guia de estabilização no pós-operatório. Então, essas coisas, o enxerto no tratamento do paciente com fissura, acho que foi revolucionário. Sim, esse tipo de procedimento. Ele é um divisor de águas, né? Porque no caso da ortognática, você comentou, o paciente vai ter uma melhor vascularização, né? Vai chegar mais sangue ali depois da cirurgia se não tiver enxerto, principalmente nos casos bilaterais. Então ele é um divisor de águas. Muda toda a mecânica. Não só na ortognática, né? Na reabilitação protética. Sim. Se o enxerto, o objetivo é preencher com o osso lá dentro da fissura. Mas também o paciente tem o ganho estético da gengiva, né? Sim. Que fecha a fístula. Então já possibilita a instalação de prótese. Então, o enxerto traz muitos benefícios. E a gente não pode esquecer do suporte da base alar para a cirurgia de rinoceptoplastia no futuro, né? Com certeza. Os pacientes chegam sempre, às vezes, né, questionando sobre o implante. Às vezes é possível, já com o primeiro enxerto ou com uma reenxertia, a instalação de implante. Então, é um divisor de águas. Mas sabe que disso? Eu sempre falo que o enxerto, quando ele é feito na época ideal, é muito difícil no paciente terminar de crescer e conseguir fazer um implante. Você já reparou isso também, né? Por conta da reabsorção que acontece, né? Quase sempre a gente tem que contar com um aumento de espessura ali para poder pensar em usar a área doadora para colocar. E isso tanto pela perda de espessura, também pela qualidade de osso, né? Porque é um osso muito medular que a gente coloca ali, né? Então pode ser que às vezes não consiga. E eu sempre brinco, é melhor ter um canino permanente que é natural, né? Que é original, do que ter um implante com certeza. no lugar. Mas a gente sempre fala assim, mas isso é uma regra para todo mundo que tem a fissura. Não acaba sendo, né? Tem muita variável ali no tratamento, né? Sim, depende muito do desejo do paciente. Do desvio, né? Ou às vezes o desvio, a condição clínica. Mas uma coisa que você já percebeu, Bruno, tem muito espaço que é mantido e na hora da avaliação nossa, quando a gente manda para o implante ver, você fala assim, mas você sabe se dá para fazer um implante? Não, nunca ninguém viu. Tipo,
Às vezes quem fez o enxerto falou, quem tratou a horta manteve o espaço aberto para fazer o implante. Esse aparelho foi mantido na boca do paciente dele com o dentinho amarrado um tempão e nunca se viu se tinha a largura, a espessura óssea para fazer o implante ou não. Daí quando você fala assim, não, tem que ver, depois a gente fez assim, mas não, eu tenho certeza que dá, mas não, enquanto não vê uma tomografia hoje, Sim. fazer um planejamento ali da área da instalação, não dá para saber. Com certeza, né? Sim, é importante. E outra coisa muito importante para quem trata esse tipo de paciente é o espaço que for ser mantido, respeitar o tamanho do lateral da área Contralateral. contrária, por exemplo, seria o tamanho, né? Porque às vezes fica um espaço muito grande e vamos supor, tá o aparelho parado ali, na hora que vai fazer indicar o implante, fala, ó, mas agora tem que fechar o espaço ou tem que abrir o Cabe dois espaço dentes aqui. porque o espaço ficou muito Tem grande. que fechar pra Então cá. também tem isso. Ah, vai planejar o quê? Um espaço para fazer um implante para restabelecer um lateral. Então tem que ter um espaço ali que cabe a largura de um lateral, que esteticamente isso no sorriso fique legal para o paciente ver também, né? Sim. Não parece lógico, né? Mas Não, faz parte do planejamento. acontece de passar. Aqui nessa outra imagem, Bruno, você deixou separado os 3 tipos de implante que a gente tem hoje, né? 3 tipos de materiais, né? De implante, de material de enxerto Isso. que a gente tem hoje, né? Sim, o Então, primeiro deles... Posso pode falar? falar, claro. O primeiro deles eu coloquei a crista ilíaca. Na verdade, o padrão ouro descrito na literatura, por isso tem essa medalha, é o osso medular autógeno e os melhores resultados foi da crista ilíaca anterior. Um material, inclusive foi sua dissertação de mestrado, que mostrou pra gente a equivalência à crista ilíaca é a sínfise mandibular, então um enxerto retirado aqui da ponta do queixo, e um material não autólogo, ou seja, assim, ele vem de fora, não precisa tirar de nenhuma parte do corpo do paciente, é a BMP. Eu acho que no hospital, não foi dessa época, mas falava que era o pozinho mágico. Falava isso. Muita gente Então, fala até hoje. é uma proteína que ela vem para ser liofilizada, então ela vem o pó, solubilizada, ela é dispensada numa membrana, tipo, eu acho que já escutei essa palavra também, um colchãozinho, e levada essa membrana lá para dentro da fissura. E aí ela induz a formação de osso. É Então, são uma os membrana de princípios reabsorção lenta, né? Mas eu acho que também essa questão, porque muita gente vê isso como padrão ouro, mas é que assim, a técnica foi descrita com esse tipo de osso, né? Sim. Tem outras áreas doadoras de osso que também tem Que são centros que tem, equivalentes, né? tem costume, vamos falar assim, de fazer. Quando a gente começou a fazer do mento, até então era só ilíaco, né, que tinha, né? Não falava de outro, era qualquer tamanho de fissura, qualquer área, qualquer época era o ilíaco que tirava, assim. Tem que fazer enxerto, era ilíaco. Então, Ilíaco, a única não opção, tinha né? opção nenhuma. Daí quando se começou a fazer do mento, a gente testou vários jeitos de remover, né? Até que chegou nesse jeito que é feito hoje, uma janelinha, a remoção da cortical externa e a curetagem com uma curetinha delicada do medular. Do medular, sim, sim. Mas daí tem a única coisa do mento, tem a limitação do canino permanente ali do lado, né? Talvez perde um pouquinho a época ideal, porque os caninos permanentes ainda estão baixos. Ainda tem que esperar o canino, então tem que casar mais coisa ali, o ilíaco sempre está ali disponível, né? E o BMP, a questão maior é financeira, né? Porque a gente trabalhou muito tempo com ele ali, teve bastante, desde o primeiro que teve, eu fui acompanhar a primeira cirurgia, né? E depois eu falei para Roberto, ó, porque é estranho, né? Imagina você nunca ter visto resultado nenhum. Você chega lá, parece que colocou um algodão molhado ali, que é a membrana. Você fala assim, Eu não vi ainda. como que isso. Pessoalmente, eu nunca vi Como, ainda. não, você fala assim, como que isso Sim. vai virar osso, né? É mágico. Até você ver isso dar certo, você fala assim, não, mas será, né? Porque nessa época, imagina, quando chegou o BMP, era uma época que estava muito forte o BIOS, mas para implante. Para preenchimento de alvéolo, regeneração óssea guiada, era outra situação que usava muito. Ainda nem tinha essa parte do BIOS com o PRF, por exemplo. Mas o BIOS estava muito em alta de falar que era um enxerto novo, que dava certo para tudo, mas para mecânica dentária não, né? Não, ele é de reabsorção lenta, né? Às vezes ele deixa grânulos e para fissura E não é não tem essa interessante. reposição, reposição não, essa possibilidade do dente nascer ali dentro do enxerto, do material, né? Então daí, ele é muito bom, mas não serviu para, não Tem ajudou a suas gente na área da indicações. fissura, né? Mas com certeza, quando a gente vê o resultado do enxerto, eu acho muito bonito o que como o BMP matura, vamos falar assim, no pós-operatório. E é lógico, o ilíaco todo mundo conhece porque tem muito mais tempo tem muito mais trabalho, muito mais tempo de acompanhamento, né? Mas eu acho que isso uma hora, depois quando, por exemplo, hoje se fala o padrão ouro depois de, vamos falar assim, quase 50 anos da técnica ali, né? 50 e poucos anos da técnica do enxerto. Isso vai acontecer com o mento, vai acontecer com o BMP e talvez com algum outro material que possa vir, né? Sim.
E apesar disso, ainda muito se fala da crise celíaca, né? Você comentou. Sim. E tem alguns centros que estão fazendo a crise celíaca quando o paciente ainda está mais novo ainda do que a época ideal. Só que aí entra naquela questão, a qualidade óssea, né? Que às vezes ainda é um osso mais cartilaginoso e isso talvez precise ser um pouco melhor estudado. Mas o pessoal está discutindo. Mas eu acho que não, o pessoal fica inventando moda. Não tem por que fazer antes do dente nascer, Bruno. Eles batem muito na Não, tecla. bate porque não é no filho deles, cara. Os caras inventam muita moda. Já tá certo que não adianta. Se o dente vai nascer lá com 12, 13, você fazer isso com 4 anos, o que que vai mudar? É, é, E tem a questão da qualidade óssea, né? Eu ainda Todo ano, fico... as pessoas têm que lançar uma coisa nova para poder vender. E aí eles buscam que lançar, né? Busca o diferente para ser o O inovador. novo, né? Sim. O inovador. Porque é lógico que seria muito mágico, né? Imagina se o paciente pudesse com 1 ano fazer lábio aos 6 meses ali no comecinho, palato, enxerto e tudo já com 1 ano. Sim, mas voltando um pouquinho aí, Né? Não seria? essa questão do enxerto precoce é pensando não só também no canino permanente, né? Eles pensam também no incisivo central e no lateral ali, que ainda não irrompeu. Então, talvez um precoce que promovesse uma Para não melhor ter o risco erupção, de corrigir, de ele nascer não nascer girado, né? girovertido. Então, talvez seja interessante, em alguns casos, para conseguir a erupção do central de forma correta, mas talvez realmente Isso ainda vão ter que me provar. Não, eu não tô comprando a ideia ainda. Não, eu sei, mas Mas é porque isso está sendo discutido, né? é que eu tenho muito pé atrás das coisas, assim, sabe? Não sei, eu tenho muita dificuldade em mudança. E Te entendo, também sou metódico. quando eu vejo alguma coisa assim que eu já sei de um jeito de fazer as coisas darem certo, eu sei que se eu falar isso para uma mãe vai acontecer. Quando vem um negócio novo para a gente poder falar, é muito arriscado, né? Sim, por isso que a É gente tem muito a arriscado, pós-graduação, né? a gente tem as pesquisas. Acho que Então merece ser eu, melhor estudado para depois indicar. né? Sim. E o aqui, ó. Seria a avaliação do resultado, né? Uma escala. Essa é a escala que você usa para fazer a avaliação do enxerto, né? O resultado, Isso. né? Hoje a gente tem um método mais tradicional para se avaliar o resultado do enxerto é através de uma radiografia periapical, que ela dá a área da fissura. E aí a gente analisa a altura do osso formado, né? E a referência é ali o finalzinho da coroa, o começo da raiz, e até ao ápice, né? A ponta da raiz. E aí, conforme essa altura, a gente classifica com alguns scores, mas o que manda mesmo ali é o olhar clínico, para ver se conseguiu o preenchimento na altura das raízes. Mas essa é uma forma E padronizar, vamos mais falar assim, né? voltado mais para pesquisa, é a utilização dessa escala, que é a escala de Bergland, é uma das mais utilizadas para padronizar nos artigos científicos. Pra poder saber a classificação, né? Você gostou do chá, Bruno? Gostei, é uma delícia. E uma outra forma, um pouco mais evoluída, talvez mais fidedigna em questão de espessura, é a tomografia computadorizada de feixe cônico. É um método que ali você tem uma imagem 3D e permite ver de forma real quanto de osso formou dentro da fissura. Fatiando por Isso, altura ali, né? isso é interessante. Pensando, talvez, é possível a instalação de um implante, é nesse tipo de imagem que a gente consegue avaliar. Sim, sim. Porque na radiografia convencional a gente tem uma imagem bidimensional e não dá a profundidade do osso formado. Então, aqui é um artigo da professora Daniela Gariba, ela avaliou com uma outra finalidade, mas aqui, só para exemplificar, que dá para ver ali a espessura, né, a largura de osso formado dentro da fissura nesse tipo de corte. É, Bem que interessante. acaba sendo uma reconstrução 3D do que a gente tem ali, que na radiografia não consegue ver, né? Ter Exato. essa dimensão, né? Deu que você separou mais coisas aqui? Que é um dos principais motivos, né, da realização do enxerto, o preenchimento ósseo, e favorecer a erupção do canino. Por isso que ele é feito antes, quando o canino está mais alto. Na sequência de radiografias, a gente tem a primeira, um pré-operatório, na segunda, 60 dias após, vê a formação óssea e o dente chegando ali, atravessando já a fissura, já a ponte óssea que formou dentro da fissura. 18 meses o dente já mais caminhando, com 36 meses o dente já na boca ali, a pontinha dele, e com 60 meses o dente já em posição, mostrando que a ponte óssea foi essencial para ele romper e É, segurar ele ali no o lugar. que na teoria, né, com 60 dias a gente fala que o enxerto já tinha dado certo, né? Sim, Mas tem muita gente que fala que só deu certo quando o termina tratamento o tratamento ortodôntico. Sim. ortodôntico, né? Que dá para ver que os dentes estão bem posicionados. Que o canino entrou em função, vamos falar assim, né? Eu ia falar uma coisa que acabei de esquecer. É, te cortei, né? Lembra aí já.
Esqueci mesmo. Que eu falei do resultado, Esqueci. de quando... Aqui, né? Eu mostrei uma radiografia de Hum, pré-operatório e depois uma de 60 meses. Ele fala, nossa, 60 meses, sim, o canino ele tem uma impressão mais lenta e nos pacientes com fissura, às vezes ele é mais lento ainda. hum. Então, por isso que aqui demorou 5 anos para o canino estar em posição. E nesse caso aqui ainda sem mecânica nenhuma, não estava Sem esperando para começar a mecânica. mecânica, né? Sim, A mecânica ortodôntica, vamos falar sim. assim. Mas você acha que vai vir alguma coisa nova, Bruno? Que vai ter alguma mudança aí de protocolo? Ou você acha que assim, está esperando ou que o PRF possa virar, a ideia é que o PRF possa virar uma rotina de todos os enxertos? Você pensa isso? Seria muito bom se ele mostrasse efetividade agora na nossa É. pesquisa, mas a gente tem a hipótese nula de que ele não melhora a ossocondução, ou seja, que ele não funciona. Mas a gente tem expectativa por alguns estudos da área médica, odontológica, mostrar que ele aumentou a vascularização da área. Então a gente espera, sim, que forma mais osso dentro da fissura com o uso da PRF. Mas se não formar também, a gente pelo menos testou e viu que não funciona. E seria, sim, um sonho, né? Que se tornasse o protocolo e desse certo para todo mundo, melhorasse realmente. Conseguisse ter uma melhora na técnica Uhum. cirúrgica, né? E de inovação, uma coisa mais assim certeira, são o uso da célula-tronco associada ao osso autógeno ou algum carreador para utilizar para preenchimento da Hum. fissura. Isso assim eu acho que é uma coisa mais inovadora, Que assim, ainda vai. Mas também não é uma que é coisa mais do dia a dia ainda, promissora, né? só que ainda é cara a tecnologia para você cultivar células-tronco. E eu acho que ainda está longe para poder substituir a área doadora, por exemplo. Porque a gente já viu alguns trabalhos, já viu alguns testes ali, mas é uma coisa muito trabalhosa, tem que ter uma estrutura enorme para fazer, Infraestrutura, né? assim. Para conseguir. Aqui o resultado. Pode falar aí você, Bruno? Aqui, Você que preparou essa aula para a gente aqui para dividir com todo aqui é mundo? uma sequência de radiografias mostrando o enxerto ósseo realizado com sínfise mandibular, ou conhecido como mento, o queixo. Na primeira imagem, o defeito ósseo, bastante característico. Aqui, uma sequência de mais ou menos 1 ano após o enxerto, a gente vê que formou uma ponte óssea robusta entre os dentes, então conseguiu sucesso na cirurgia. E mais para a minha direita, tem outro caso, mais um caso de uma fissura característica, também que teve um bom resultado, mostrando que o osso do queixo tem um bom resultado. Os pacientes às vezes ficam com um pouquinho de receio, vai alterar alguma coisa no contorno facial, na minha estética? E a resposta é não, porque depois que tira o enxerto, é reposicionada a musculatura, a pele, tudo certinho, e não tem nenhum dano. E os resultados são ótimos. Sabe que logo que a gente começou a fazer o enxertimento, veio uma paciente, um pouco depois, né? Assim, não logo, assim, mas veio um paciente que eu tinha feito o enxerto de mento no começo, e eu fiquei com receio de fazer a mentoplastia na ortognática, sabe? E eu veio, planejei, falei, vou fazer. Tava aquele meio também no limite de faz, indica ou não indica o mento, e eu operei sem, porque eu fiquei com medo de fazer a osteotomia do mento Sim, para é avanço. interessante. Mas depois eu vejo que sim, que é avaliando com o tempo, vendo as tomografias de quem veio depois, que acho que isso também não tem nada a ver. O paciente que fez a retirada do enxerto, ele pode fazer o mento depois. Sim, Não interessante. tem nada Interessante você comentar. que atrapalha, sabe? Uhum. Mas Mas realmente, quando você vê na tela, às vezes você vê um um defeitinho defeitinho residual, ali. né? É interessante. E é o que eu vou avaliar também no meu doutorado, é uma das questões. Porque, como tem o grupo de mento, a gente falou, então vamos estender um pouquinho a tomografia, pegar a face toda, Hum. e a gente quer calcular também a formação óssea do mento. Porque isso é um dado pouco discutido ainda na literatura. Eu acho que pelo Não, não volume tem disso falando, sabe? pelo volume de cirurgia que você faz no centrinho, fora, você acaba tendo essa noção clínica de que forma osso, né? É. Mas ainda eu escuto em congressos de alguns professores que será que realmente forma osso? Será que não vai atrapalhar na mentoplastia de avanço? Então a gente teve essa ideia também de avaliar agora De no ver isso, né? doutorado, aproveitar que já está fazendo tomografia, a gente já vai avaliar também. Mas uma coisa importante assim, ó, eu nunca tirei do mento bicortical, por exemplo, da cortical vestibular e da lingual. Nunca chegou a esse ponto. A gente chegou uma época, a gente chegou a fazer com trefina para pegar um volume maior, mas ao mesmo tempo também eu vejo que ser bicortical não é favorável por causa de questão de comunicação de tecido mole e Entendi, tudo, né? Daí acho que sim, não. aumenta a complicação, Mas se a pode gente fizer aumentar. uma janela menor, curetar, tirar só uma janelinha da vestibular ali, acho que isso não tem problema. Eu Uhum. falo de ver porque todos os pacientes que vêm para fazer ortog depois, a gente faz o DAICOM face total, né? Daí Uhum. nesse DAICOM a gente vê O o defeitinho defeito ósseo residual. e assim, corre a imagem inteira na reconstrução 3D. E eu vejo que
esse receio que eu tive nos primeiros lá, depois eu falei, agora não tem problema, Sim. dá pra fazer normal, não fica nada atrapalhado, assim, não forma outra cortical, mas ele fica como se fosse um alvéolo quando extrai o dente, ele forma um Sim. novo osso, mas fica Mas um fica um defeito pouquinho mais ósseo baixo. mais baixo. Entendi. É legal. Mas É variável que a não gente vai atrapalha, mas descobrir tem também. que saber. Mas não tem o esprovado, né? Assim, você tem que fazer Uhum. isso documentado para poder valer. Aqui o ilíaco, né? Sim, mostrando o seu potencial, né? De preenchimento do alvéolo. Aqui mais para minha esquerda tem um defeito. E aqui na direita já tem o pós-operatório, Já com o aparelho já com o fixo, né? aparelho fixo. Aqui a ponte óssea bastante satisfatório. Aqui, se eu olhasse, não soubesse que era um paciente com fissura, eu não ia falar que esse Hum. rebordo tinha um defeito, porque realmente fica muito parecido o trabeculado ósseo aqui com o O trabeculado osso que seria adjacente. normal do lugar, né? Sim. E a mais à direita é só mais um caso para ilustrar o tanto que fica satisfatório o resultado do enxerto. E comprovando, né? Mostrando aí na clínica mais uma vez que o ilíaco é sensacional. E, o, os resultados, né, que eu acho mais legal, quando a gente coloca um do lado do outro, é difícil você. Assim, você separou os casos que você já sabia, né? Mas se a gente Sim. pegar os casos assim, que deram certo já com resultado, a gente não consegue falar de qual foi qual, né? Não, aqui eu olho, não saberia dizer, porque eu Se a tenho se a gente separado. tirar o ilíaco ali de cima, de onde Uhum. foi, o legal é que a técnica sendo bem executada, todos dão certo, né? Sim. Acho que é a questão que eu vejo sempre que eu falo, é a questão do BMP não ter outra área doadora, então o pós-operatório é, assim, é um pouco menos invasivo por não ter que mexer na pontinha do queixo ou na bacia. Então isso acaba sendo um apelo da técnica, né? Uhum. Do ilíaco, sempre a questão tem mais volume ósseo, o pós-operatório é um pouco mais chato, e o mento depende dos caninos Dos permanentes para caninos e do tipo poder. de E de padrão da fissura também, né? pessoa, Porque se é uma pessoa, se é um paciente, face curta, por é, exemplo. daí tem que sempre avaliar a radiografia, né? Uhum. Mas é muito difícil a fissura ser assim num paciente assim, é. A gente tem mais um padrão 3 que precisa Sim. de realizar o enxerto. E daí os casos de bilateral que o mento não dá porque o volume de uma fissura dos dois lados já fica mais Uhum. difícil para Apesar para ter, que, às vezes dá, né? apesar que, assim, vocês lá no setor já realizaram alguns enxertos bilaterais de mento e a gente está terminando de escrever um artigo sobre uma revisão de 15 casos, se não me falha a memória, na verdade 14, de 14 bilaterais realizados com mento. E teve uma formação óssea satisfatória, a gente pegou um grupo comparação de ilíaco e está ansioso para mostrar também. Mas isso também é Mas uma, isso cai na indicação é, precisa, né? Tudo é o é, tamanho da fissura, a quantidade de osso disponível, e foi realizado baseado em panorâmica, porque não foi realizado tomografia para fazer o enxerto, para coletar. é. Então, talvez se tivesse uma tomografia, o cirurgião ia ter mais certeza sobre a quantidade de osso disponível para preencher essas fissuras. Mas daí também, mas eu falo assim, tá bom, a tomografia ajudaria. Mas ao mesmo tempo, na tomografia, teria que ter um jeito, Bruno, para saber assim de quantificar Uma o metodologia volume de da fácil fissura, acesso. nem teria como saber. Uhum. Mas na mandíbula, a gente não tem como quantificar, deixando a cortical lingual parada e o Sim. volume dali para frente, porque você calcula o volume inteiro. Então, tem que trabalhar com os programas, com a Então inteligência tem, você artificial, para a entendeu? gente conseguir Teria que tirar a elaborar alguns cortical cálculos. lingual, ver o quanto tem dali de medular Uhum. e cortical vestibular, Sim. para daí ter um ajuste, assim, ó, isso daqui preenche esse copo até a boca ou Sim, vai sim, ficar seria faltando um ótimo se pouco, tivesse alguma coisa algo desse fácil tipo, para a gente sabe? calcular rápido. Que eu pensei isso quando começou o documento. Como que a gente vai saber o caso que dá, mesmo unilateral, que tem o volume e o que não tem? Uhum. Sim, é uma questão, uma questão Né? É que uma toda vez tem questão. que ser bem avaliada para ver se realmente A tem gente, a indicação, né? tem indicação, é. Então a gente acaba tendo segurança da técnica por já ter feito muito, mas ao mesmo tempo sempre tem que ter Esse pé esse atrás, pé falar, atrás sim, e um um, discernimento ali para saber um se. cuidado ali na hora Sim, de falar. Então isso faz parte. Bem bonito que você mostrou aí, que você separou. Os casos, né? Assim, você vê que cada fissura tem a sim, sua anatomia, a sua diferença, né? sim. Mas quase todo a gente vê o que o canino acaba ficando, tomando o lugar do lateral, né? E quando dá certo, eu vou falar assim, a imagem óssea não dá pra gente distinguir pelo tipo Do do material que foi material, utilizado, né? Sim, aqui são casos de enxerto realizados com BMP. Nas imagens de cima tem uma fissura mais estreita, ali que você acabou de falar da anatomia. O canino já começando a atravessar a ponte óssea. E na última imagem, o canino já ali
irrompido, não está na melhor posição, Mas provavelmente mas nasceu, né? Irrompeu. fez o seu papel, né? E nas imagens de baixo, uma fissura um pouquinho mais ampla, com alguns dentinhos ali embaixo, que provavelmente devem ter sido extraídos, né? Porque aqui na última imagem a gente não vê. E o canino também, com sucesso, Chegando irrompeu no o lugar, ponte né? óssea. E aí depois vem o aparelho para terminar de corrigir as posições e deixar um sorriso bonito para os pacientes. Muito legal, ficou muito bom. E agora falta muito para poder ter o resultado agora do Meu doutorado? doutorado, a gente está finalizando esse mês agora, não sei quando vai ao ar de setembro, a A coleta. coleta A coleta da termina amostra. de operar todos os pacientes. Aí, a partir daí, a gente vai acompanhar todos os casos um ano, para fazer a tomografia final de um ano. E aí, começar a trabalhar nessas tomografias. O mês que vem, outubro, eu já vou começar a trabalhar nessas tomografias. Eu vou fazer o intercâmbio, vou Nas fazer iniciais, doutorado você fala, né? sanduíche, sim. Eu vou para a Universidade de Michigan para a gente trabalhar no laboratório 3D da professora Sevidanes. Lá a gente vai usar ferramentas de inteligência artificial para calcular o quanto de osso formou dentro do enxerto, dentro da fissura, né? Sim. E a partir de dezembro agora a gente já tem os primeiros resultados de um ano. Porque a pesquisa começou em Ano dezembro do passado, ano passado e está terminando em setembro agora de operar. Então em dezembro começa os primeiros resultados de um ano. Em setembro do ano que vem a gente tem os resultados finais de todo mundo. Deve ser uma experiência muito legal de ir pra lá, né? Eu nunca fui. Ah, deve ser incrível. Eu vou chegar Você vai assim, contar depois pra gente aí, eu vou né? chegar no finalzinho do outono, quase no inverno. Você passa o final do ano lá esse ano. Passo o final do ano lá. Passa o final do ano fora. Aniversário em janeiro, sim. É. Vai ser Passo tudo difícil, lá. né? Tem Mas bastante brasileiro, né? Eu acho que eu vou me sentir um pouco em casa. Mas faz parte também. Já veio o pessoal de lá pra cá também, né? Ah, sim. Já fez contato com alguns Sim. alunos de lá também, né? Alguns alunos. Professores, né? Uma das professoras lá, a Marília Yatab, ela é brasileira também. Sim. A professora Lúcia, que vai me receber. Sim. Ela é brasileira. Tem o Aron, que é um dos alunos que fez Sim. pós-graduação em ortodontia, na FOB. Então, assim, eu já vou estar entre conhecidos. Mas ansioso para fazer novas amizades, aproveitar tudo que for possível lá. E aproveitar o melhor de lá pra trazer o resultado também, Sim, né? Acho que isso. Você comentou. Mas você acha que você faz agora e depois volta num segundo tempo lá? Acho que sim, né? Porque Acho que sim. seria o Você fala certo, pra né? Michigan. Eu falo assim, você vai levar essa primeira amostra lá e essa amostra no final com um ano, você teria que voltar para lá para fazer os estudos, não seria? Não, porque lá eles utilizam software aberto para mensurar as tomografias. Então, daqui do Brasil eu consigo depois, eu vou aprender a metodologia lá, como calcular o volume Pode ósseo, fazer daqui. e depois no computador aqui eu faço também. Entendi. Então essa é a intenção. E depois, para quem tiver interesse, para você, se eu comentou que seria interessante uma ferramenta para calcular o enxerto do mento, se seria possível para preencher tal fissura. E isso é o que a gente vai fazer também. Então, vou estar disponível para quem quiser saber da técnica, da metodologia, porque é isso que a gente tem que fazer com as pesquisas, né? Disseminar os resultados para melhorar o tratamento no geral. Criar protocolos, eu penso em criar protocolos que possam ser reproduzidos por outras Sim, pessoas em outros centros, lembrei, né? né? A reprodutibilidade é uma palavra que a gente usa bastante. Porque tem muita coisa que às vezes a gente faz que é duro de você ensinar. Às vezes assim, eu consigo fazer, mas daí a outra pessoa não consegue reproduzir. Aquele conhecimento fica guardado, né? Uma reserva de É. conhecimento. Eu acho que lá o laboratório, ele tem essa missão. Eu vou chegar, vou conhecer, mas acho que, pelo que eu entendi, é isso. Desenvolver ferramentas que depois vão estar disponíveis para qualquer pessoa poder usar. Eu tenho isso num negócio, Bruno, acho que não sei se eu já te falei isso. Acho que dessa forma não. Mas, por exemplo, o jeito de extrair dente, por exemplo, terceiro molar. Aprendi vendo outras pessoas, né, alunos ali, o Dr. Reinaldo foi o que eu mais acompanhei. E daí você vai aprimorando o jeito, mas às vezes o jeito que eu faço, quando eu vou ensinar alguém, tipo, é meio difícil da pessoa entender que não precisa descolar muito, ou do jeito de afastar. Então, eu sempre tive dificuldade porque o jeito que todo mundo faz é mais fácil de você, sei lá, descola mais, cabe o afastador. Então, eu vejo que isso também, às vezes, eu tenho dificuldade, a pessoa, às vezes ela quer fazer, mas eu treinei de um jeito que foi aprimorando para mim, que é duro de eu ensinar outra pessoa a fazer, sabe? Sim, talvez a posição que pega o instrumental, acho que você já me corrigiu algumas vezes. Mas dá. Você Mas consegue sabe, ser eu um bom vejo... professor. Não, Você consegue passar o conhecimento. mas eu falo isso, às vezes, tem que pensar nisso quando a gente está ensinando outras pessoas, assim, será que estou ensinando alguém que eu tenho que lembrar que a pessoa está começando, às vezes eu não tenho uma habilidade, um treinamento de quem faz isso todo dia, então às vezes eu não posso pedir coisas que ela não consegue, tipo ter as duas mãos funcionando, tem umas coisas assim que é mais difícil no começo, né? Mas que não é impossível de treinar, Não, né? de jeito nenhum. Não é impossível de treinar. Então a gente vai ficar sem você uns dias aqui,
Alguns meses. Alguns meses, é. Fico 6 meses lá e depois eu tô de volta. Tá bom, né? Você vai ter mais coisa para contar Sim, e voltar mais. Eu acho que foi bem legal o que você falou aqui hoje do enxerto, né? Eu acho que, porque assim, o que você tá fazendo hoje tem que ter noção que você tá na frente hoje do que você tá fazendo, ninguém tá com tanto estudo e aperfeiçoado como você tá na técnica hoje tendo disso, a né? oportunidade, né, de estar De tá. em contato total, Às né? vezes você não percebe isso, né? Sim, Porque às você vezes não vai capta. indo dia a dia, mas tá fazendo isso num lugar que poucos lugares têm o volume que a gente tem de cirurgia Uhum. aqui, né? Você está acompanhando a Roberta, que é uma das pessoas que eu acho que mais fez de enxerto alveolar, acho que talvez no No mundo, né? Brasil, no mundo, assim, Eu creio que no mundo, porque é, quando eu entrei ela já fazia muito e continuou, nunca parou, né? Ela tem uma média, uma sim, constância enorme ali de operar. Então acho que e se a gente tivesse um jeito de contar, talvez ela seja uma das que mais fez sim, enxerto no na mundo ali. fissura, assim. E o legal da pós-graduação do Centrinho, pelo menos eu tive esse privilégio de ter, é conseguir conciliar a parte clínica com a acadêmica. Eu sei que na FOB, por exemplo, os alunos têm a parte da clínica, daquela disciplina, mas o nosso programa ele é interdisciplinar, então não existe uma clínica para aquele programa. Mas como meu projeto é na cirurgia, eu fui abraçado também, fui Hum. atrás, né, já Não, tá você tem ali, todo o mérito aí nisso, é, né? De, eu consegui estar ali, fui abraçado pelo setor, todo mundo. É muito rico essa hum, pós-graduação que eu estou fazendo, porque eu desenvolvo a expertise de um pesquisador, mas também estou acompanhando a como parte clínico, clínica, né? porque depois da pós-graduação eu posso atuar como um docente ali na pesquisa, ou também posso ir para a clínica. Eu ainda não sei, eu sei o que eu quero É, fazer, mas eu não sei o que eu vou a gente falou fazer, disso esses porque dias ainda aqui que você pensa, né? Porque é difícil isso depois. O legal é fazer os dois, né? sim, e ali então, para mim, está sendo o melhor dos dois mundos. E além de eu poder acompanhar a doutora Roberta, eu também consigo acompanhar os outros Sim, sim. cirurgiões. Então, eu consigo ver o jeito que você opera, o jeito que a doutora Roberta, a Cláudia, os outros cirurgiões operam. Então, eu consigo pescar um pouquinho de cada coisa e espero poder aplicar Usar no isso depois. futuro, né? É, porque se você for ver assim, se você for perguntar coisa que eu faço, que eu aprendi, tem um pouquinho de cada um que passou na minha vida, sabe? Sim, E também as coisas é que deram muito. errado, que eu não consegui fazer, eu mudei para um jeito que eu conseguia, né? É, tá certo. Porque a gente é assim, né? Ah, eu faço isso, tive maior dificuldade de fazer desse jeito. Ah, eu vi o Bruno fazendo, mas eu fui fazer, Não deu não certo. deu certo. Não deu certo, eu apanhei muito para fazer. Não, vou fazer de um jeito que minha habilidade chega e eu consiga Sim, executar, executar, chegar no é. sucesso, mas com o seu jeito. Isso é Com o uma tempo a forma. gente acaba aprendendo isso. E eu fui muito isso de. Tive uma formação de cirurgia, passei um tempo com o Dr. Reinaldo, que mudou tudo esse jeito de ver. Depois eu fiquei na residência no Centrinho com um monte de gente, assim, com vários jeitos de Uhum. fazer. E isso vai te moldando, né? Então, a clínica com o. Porque quando uma coisa que a gente vê ali, a clínica com a pesquisa é o mais rico de tudo. Se você for pensar. A gente ali é questionado o tempo inteiro, né? Você tá vendo isso já no seu dia a Sim, dia. às vezes, As pessoas te perguntando por que faz assim, por que a tomografia, por que um ano, por que o PRF, por que faz com isso? Por né? que faz daquele jeito? Por que não do É que você outro? tem a resposta que você está estudando, mas você é questionado o tempo inteiro ali. Sim. Isso é bom pra gente. Faz a gente sempre estar atualizado e com a resposta na ponta da língua, né? E às vezes parar e pensar um pouco fora da casa, que às vezes fica tão rotineiro fazer que você não pensou. É. E aí, um aluno ali te pentelhando, te perguntando, você acaba explicando e pensando um pouco fora da casa. Você nunca viu uma brincadeira que eu faço na cirurgia? Como? De falar que eu parafuso a raiz do dente? Já, você já fez comigo Então, várias. e daí eu faço isso pra ver se a pessoa tá ligada que isso não Sim. existe, né? Tipo, não vou parafusar o dente, né? Mas fala, eu tô parafusando aqui bem na raiz do segundo molar porque trava melhor. Tem gente que escuta e fala assim, nossa, mas é melhor mesmo, sabe? Eu não Agora eu lembro a minha contei, resposta, mas eu agora eu lembro. contei, ó, contei que é mentira aqui. Tem gente que deve estar perguntando, mas será que ele faz isso mesmo? Não. Eu não lembro qual foi a minha reação, mas a doutora Roberta estava comigo e a gente caiu na risada, porque você pregou essa em mim também. Mas eu falo pra todo mundo, daí a pessoa às vezes fica, nossa, mas você fura o dente, né? Tipo, não vai fazer mal. Lógico que faz mal, né? Não Sim, pode furar. Mas é uma gente saber se quem tá ali tá ligado, sabe? Mas é uma brincadeira, é bobeira minha. mas faz parte. De viver enchendo o saco dos outros, né, Bruno? Mas eu acho que volta, acho que quando você tiver o resultado do doutorado, vai ser bem legal a gente falar isso, porque é uma inovação, uma melhora ou não da técnica, a gente saber se, Uhum. se indica isso, ou põe isso no nosso dia a dia ou não, né? E é claro, se for para melhorar, todo mundo acho que vai fazer força de ter uma centrífuga em cada sala, sei lá o que vai Tornar precisar ali, execuível a ideia, né, o né? projeto. Porque você vê, uma coisa que eu já percebi de agora, de antes para agora, é a aderência dos pacientes, né? Tanto das mães, Uhum. né, que são quem aprovam ali entrar Sim, na pesquisa, você vê que
o não querer entrar é muito baixo, né? Sim. Às vezes é frustrante, porque a gente precisa cumprir a meta, o doutorado tem prazo, mas parece que eu fui ganhando mais confiança É. também para explicar a pesquisa. Eu fui conseguindo transmitir melhor o nosso Hum. objetivo, a nossa ideia, e as mães, Você vê que agora praticamente todo mundo sim, tá praticamente todo mundo aceitando. aceita e fico feliz, né? Que o Não, e se pessoal for. confia no nosso trabalho E, e e é assim, para melhorar vendo de tudo, né? fora, não tem o porquê não fazer, né? Sim, sim. Não vai ser uma coisa Não que tem uma não vai contraindicação, fazer aumenta o mal, risco de infecção, aumenta de uma Não, pelo forma contrário, exacerbada, né? sim, pelo Acho que é contrário. uma tecnologia de ponta ali sendo usada, né, pelo SUS como pesquisa, e Sim, isso, o paciente simples recebendo de ser isso executado, né? Porque é só o próprio sangue no tubo que é centrifugado, não piora o então pós-operatório, não tem nada a quantidade de sangue que é removida não faz não faz nenhuma, diferença, né? não Porque causa nenhum dano ao senão a gente também paciente. não faria, né? Sim. Lógico. Então acho que isso, vamos ver o resultado, E quando você estou voltar, chegando aqui no final da pesquisa, né? Seria bom é, os pacientes terem visto esse vídeo no no começo, começo, né, para para ser um falar, incentivo deles participarem, mas eu estou feliz, a gente já tem, não, tá sim, chegando já no número ideal, né, para pesquisa, e fico feliz também que agora eles vão conhecer também de através outra daqui. forma, Não, e através fica aqui, o daqui. espaço é de todo mundo aqui. A ideia é Sim, dividir esse tipo de coisa, porque é o que eu falei. Você tá na ponta de numa pesquisa, de um trabalho que você não vai comer o não doce, né? comi, tô só. Não, então não come, não, tá estragado. Deixa aí eu como depois. Então eu acho que isso nada melhor, ninguém melhor do que você para dividir isso aqui com a gente e com os nossos, Obrigado com pelo quem espaço. acompanha aqui. Daí você volta depois, fala do que você trouxe. Vamos falar o resultado do Sim, eu falo doutorado. das experiências Que também, eu sei né? que você falou um pouco, mas não pode falar muito ainda, porque ainda não dá para expor os resultados, né? É, e tem, a gente vai avaliar também umas outras coisas, Mas a sensibilidade do quem método, sabe você nunca já houve volta com o tempo. artigo, né? Quando tiver o artigo já Ah, se Deus quiser, o publicado, primeiro né? já vai ter Não, vai saído ter já, sim. que é sobre a sensibilidade do queixo depois do enxerto, né? É, Quando tira aqui. Foi o primeiro grupo que foi operado lá em dezembro do ano passado, então em dezembro agora já vai já ter tem o um. PO de um ano, então a gente já consegue mensurar essa parte da sensibilidade e produzir os artigos. Beleza. E conta comigo lá, continua contando, Obrigado, tá bom? sim. É um prazer ter Ajuda você ali sempre ali junto. na Desculpa alguma coisa correria. do dia a Imagina, dia, tá sim. bom? Imagina, muito Você quer deixar alguma obrigado. mensagem, alguma coisa? Agradecer alguém? Sua mãe, seu Me pai? pegou de surpresa, É? né? Não, eu Não gostaria de, precisa. primeiramente, como aluno hoje de pós-graduação, agradecer aos pacientes por Sim, confiarem sim. no protocolo que a gente está testando. E minha mãe, meu pai também, claro, né? Tô Estão ali nos brincando. bastidores. Lógico, né? E vocês do setor. Quero É agradecer a um todo mundo prazer. que faz parte do meu Obrigado. crescimento acadêmico e pessoal também. Bom. Amizades ali no hospital. Fora do hospital não tem muito, né? Porque meu tempo fica todo ali no hospital. Mas eu quero agradecer a todo mundo que contribuiu um pouquinho para o meu Com crescimento. certeza. Obrigado, Bruno. Imagina, eu que Foi um agradeço, prazer a Zé. conversa Prazer aí. foi meu. Primeira de muitas. Se Deus quiser. Combinado? Você promete que você Combinado. volta? Prometo. Tá bom. Pessoal, então fica aqui. Muito obrigado aí, Bruno, pela sua presença. Eu espero você com os resultados. Acho que foi muito rico para você que acompanhou até aqui a questão da indicação do enxerto, os tipos de técnica, o porquê de cada uma delas, né? Bruno, eu falei para ele, quando a gente terminar a pesquisa do doutorado, ele volta aqui para dividir isso com a gente, trazer o artigo novo, fresquinho aqui para vocês lerem. Não sei se deu para pegar no primeiro artigo que ele mostrou, que foi a publicação do Bruno, tem um QR Code que dá para poder ter Sim, acesso ao sim. artigo. Acesso ao artigo completo, ele é livre, não precisa de nenhum programa para baixar. Então, eu também, se precisar, encaminha lá, a gente dá um jeito de colocar o link nos comentários também para quem precisar, Isso. tá bom? Então, ficando por aqui, se você chegou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.